Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Por ocasião da viagem do nosso pastor, fui convidado para trazer a palavra a todos nós no dia de hoje. Ele já, logo em breve, já deve estar chegando aqui. E eu já quero agradecer mais uma vez a confiança dele e também de todo o conselho dessa igreja pelo convite e também por permitir e convidar para que eu estivesse aqui, mais uma vez, trazendo um pouco da palavra do Senhor. E eu quero convidar os irmãos a meditar um pouco nessa noite no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Atos 6 estará sendo transmitido aí na televisão para quem estiver aqui e também exposto aí na tela para quem estiver em casa pela live. Estaremos lendo o capítulo inteiro e logo mais para o final um pedaço do capítulo 7. Porém, vamos nos ater mais ao Atos capítulo 6, porque o capítulo 7 é um capítulo muito grande, depois vocês vão ver isso. E eu quero pegar algumas coisas desse texto. Estarei lendo, os irmãos, por favor, me acompanhem. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram as testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até o último versículo do capítulo 6. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele revela os últimos momentos de Jesus aqui na Terra, antes dele ser assunto aos céus. Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias, falando a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Sendo assim, ele deixa a determinação para que esses discípulos permanecessem em Jerusalém até que houvesse um sinal do Espírito Santo, cumprindo, sim, a promessa do Pai, do qual todos fossem batizados por esse Espírito Santo. Naturalmente, os discípulos eles estavam curiosos de quando seria isso. Afinal de contas, Jesus se ausentaria. E quando é que teríamos essa resposta, né, de quando desceria o Espírito Santo sobre nós, como a mensagem, o sinal de Deus? Então, Jesus falando que a partir do momento que eles recebessem e descessem sobre ele o Espírito Santo, este seria, sim, o sinal que eles estavam procurando. Após isso, Jesus ele é assunto aos céus, deixando essa mensagem aos discípulos, e eles passaram a se reunir, perseverando unânimes em oração e cuidando para escolher Matias como o novo discípulo. Afinal de contas, Judas havia se transviado do seu caminho, então eles precisavam escolher, assim, um novo discípulo. Nesse contexto que eu estou lendo, eles estavam reunidos em 120 pessoas. E assim, a gente encontra tudo registrado no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, após 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, cumpria-se o Pentecostes, que significa 50º. Esse nome ele se refere aos 50 dias passados após o sábado da Páscoa,
e era considerada uma das 3 grandes festas anuais de Israel, em conjunto a Páscoa e a festa dos tabernáculos, conforme a gente vê em Levítico capítulo 23 e Números capítulo 28 e 29. Por ser uma festa muito importante, muitos judeus de diversas partes daquela localidade, diversas regiões, eles se reuniam para poder comemorar essa festa, porque ela tinha uma grande expressividade entre os judeus. E quando os apóstolos se reuniam nesta ocasião, veio um som como de um vento impetuoso descendo dos céus, enchendo-os do Espírito Santo e distribuindo entre eles a habilidade de falarem outras línguas sobre as quais eles não conheciam. Esse vento ele marca um dos 3 grandes testemunhos da presença de Deus, sendo eles o vento, o fogo e a linguagem inspirada. Esse fenômeno chamou, logicamente, muita atenção dos judeus que estavam ali reunidos. E ao se achegarem aos discípulos e às pessoas que estavam ali com eles, Pedro pregou-lhes o evangelho, batizando então quase 3.000 pessoas. No início de Atos, capítulo 1, nós tínhamos 120. Após a primeira pregação, depois que Cristo foi assunto aos céus, temos então quase 3.000 pessoas. Então a gente pode perceber que a igreja do Senhor estava crescendo, e um número assustadoramente grande. Né? E na medida em que os dias se passavam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre eles com alegria e singeleza de coração. E a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, conforme vemos em Atos capítulo 2. No capítulo 3, encontramos o registro da cura de um coxo muito famoso da cidade, a qual era levado diariamente à porta do templo chamada Formosa. Essa cura deixou muita gente maravilhada, e Pedro aproveita mais uma vez a reunião dessas pessoas para poder pregar o evangelho, falando assim do Cristo ressurreto, subindo o número de convertidos de 3.000 para quase 5.000 pessoas. Porém, isso enfureceu os sacerdotes e os saduceus da época, que ocupavam posições importantes no Sinédrio, e que eram da linhagem sacerdotal. E assim a gente inicia o capítulo 4 do livro de Atos. Chamaram então o capitão da guarda do templo, que no dia seguinte levou Pedro e João perante o Sinédrio, junto com as demais autoridades. O questionamento era sobre o intermédio de quem que eles realizaram aquele milagre com o coxo. Então eles fazem a sua defesa, mais uma vez, pregando o evangelho. E não havendo motivo para os condenar, os liberaram, porém com a ameaça de que não falassem mais sobre esse Jesus. Obviamente, esses apóstolos não obedeceram e continuaram pregando o evangelho de Cristo. E reuniram-se novamente com seus irmãos. Eles oraram e, mais uma vez, foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus com intrepidez. Já o capítulo 5, ele começa narrando a história de Ananias e Safira, que foi citado, inclusive, aqui hoje pela manhã na escola dominical. E, como a gente sabe, esse casal, eles morreram ao tentar vender uma propriedade, a qual todas as pessoas tinham o costume de compartilhar entre os irmãos, e tentando esconder parte do lucro dos apóstolos, então eles são mortos por essa ação. Afinal de contas, foram ali as primeiras pessoas ali da igreja primitiva que fizeram esse tipo de coisa, tentando imaginar, né, que enganaria os apóstolos, mas Pedro os inquiriu com verdade, e assim tiveram o seu fim. E dando continuidade, os apóstolos eles realizavam cada vez mais sinais e prodígios, crescendo mais ainda a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres. Mais uma vez, isso incomodou o sumo sacerdote e os que estavam com eles. E então os apóstolos são presos. E as autoridades estavam tão furiosas que elas queriam matá-los. Lá na primeira vez, só uma ameaça. Na segunda vez, já queriam matar. Até que então, Gamaliel, um judeu muito respeitado da época, ele os convence de não fazer isso. Porque, mesmo após a morte de Jesus, a palavra dele, ela continuava sendo espalhada e crescia cada vez mais. E isso é diferente do que aconteceu com Teudas e Judas, o Galileu, que eram pessoas da época que tinham também grande influência entre os judeus ali daquela localidade, porém, quando eles morreram, os seus discípulos se dispersaram. Então, a palavra deles sumiram, mostrando que eles não eram, de fato, de verdade, mensageiros de Cristo. Agora, Pedro e João, por exemplo, que estavam ali pregando, eles notavam que crescia-se cada vez mais as multidões que o seguiam e, inclusive, além disso, eles estavam realizando sinais e prodígios,
Ou seja, milagres visíveis que mostravam que existia alguma coisa ali além de autoridade e palavra. Afinal de contas, os judeus eles tinham muita dificuldade de acreditar nessas coisas. Então, os sinais e prodígios eram realizados para que os descrentes, aproveitando a fala do Douglas pela manhã, né, os gentios, eles pudessem, então, ver estes sinais e crerem na palavra de Deus por meio desses sinais e prodígios realizados pelos apóstolos. Após esse acontecimento, os apóstolos eles foram açoitados e libertos, não cessando de falar sobre Jesus, finalizando assim o capítulo 5 e iniciando o capítulo 6, que acabamos de ler. Meus irmãos, cada vez mais crescia o número de discípulos, o que começou a dificultar a distribuição de alimentos das viúvas e dos pobres, conforme vemos aí no início do capítulo. E isso especificamente para as viúvas helenistas. Essa preocupação foi percebida devido a um velho problema social em que as viúvas dos gregos eram consideradas estrangeiras pelos judeus hebraicos nativos. Por isso, não estavam sendo atendidas pela distribuição habitual de alimentos. Afinal de contas, parem para pensar comigo, tinham pelo menos 5.000 pessoas andando pelas cidades, andando pelas localidades. Algumas pessoas abandonavam casas, algumas pessoas abandonavam empregos, serviços, família, e estavam ali caminhando junto com os apóstolos. A alimentação tinha que vir de algum lugar. São 5.000 pessoas para poder alimentar. E os apóstolos também não trabalhavam, porque ocupavam-se da sua vida pregando o evangelho. Então, pessoas ali que estavam reunidas, por isso faziam essa divisão de bens, de alimentação e etc., justamente para poder sustentar aquelas pessoas que estavam em conjunto com os apóstolos. Porém, logicamente, com o aumento do número de pessoas, algumas pessoas acabam ficando sem receber. Então, isso gera uma murmuração ali entre os helenistas, então os discípulos se reúnem para poder tentar resolver essa questão. Então, surge a necessidade de designar pessoas especificamente para essas questões, já que os apóstolos ficariam responsáveis pela pregação da palavra. Afinal de contas, o reino de Deus estava se expandindo fortemente. Eles não poderiam largar essa missão para poder servir as mesas, como diz o texto, né? Ou seja, servir as pessoas que estavam ali com eles, especialmente as viúvas e os pobres. Então, eles se reunindo, eles acabam elegendo 7 homens, com base em critérios bem elevados. Esses homens precisavam ter boa reputação, precisavam ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E isso só para poder servir os pobres e as viúvas. Só para poder servir os pobres e as viúvas, eles tinham que ter boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e ser cheios de sabedoria. Só para fazer um trabalho que, teoricamente, é muito simples. Não precisa ser uma pessoa de autoridade muito grande para poder fazer isso. Porém, a gente consegue perceber aqui que o padrão de Deus ele é alto, muito alto. Isso a gente está falando só para poder servir os pobres e as viúvas. Imagine para pegar o evangelho igual os apóstolos. Naturalmente, como vocês sabem, esses homens ficaram conhecidos como diáconos. Mas o interessante é que a gente não encontra a palavra diácono no texto. Não sei se vocês perceberam isso. Mas de onde tiramos, então, essa palavra? Não vou arriscar aqui no grego, mas no original a gente encontra a palavra diaconizar, que significa servir, serviço. Então, pelo menos 2 vezes essa palavra aparece nesse texto, o que dá, então, a base para a gente poder criar o termo diácono, justamente porque eles serviam ali as viúvas e os pobres. E as características, como a gente vê no texto, elas são confirmadas por toda a comunidade. Então, parem para pensar comigo. A gente tinha 5.000 pessoas, bastante gente. Essas 5.000 pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus diretamente dos apóstolos. Aquelas pessoas que foram escolhidas por Cristo, andaram com Cristo e aprenderam diretamente com Cristo. Então, são de todas as pessoas da história da humanidade, as pessoas que tiveram o maior privilégio sobre a terra, que é ouvir diretamente a palavra de Jesus por Ele mesmo. Essas 12 pessoas, elas transmitiam essa palavra diretamente para essas 5.000 pessoas. Então, essas 5.000 pessoas estavam diante das pessoas que tiveram contato direto com Jesus. Então, por mais que tenhamos homens hoje de grande valor na igreja presbiteriana no Brasil, nós temos o reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, nós temos Luiz Saião, Paulo Júnior e tantos outros homens de Deus, por mais grandes que eles sejam, e de conhecimento de palavra, eles ainda não estão aos pés das pessoas que tiveram contato diretamente com os apóstolos, e muito menos com as pessoas que tiveram contato diretamente com Jesus.
Só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. E pare para pensar, diante dessas 5.000 pessoas, eles tiveram que eleger 7. De 5.000, 7 pessoas. Essas pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios também de sabedoria. Então, a gente está diante de um número, não de um número, mas de uma qualidade muito específica. De pessoas realmente da nata daquelas 5.000 pessoas, só para poder servir as viúvas e os pobres. Olha só o nível que a gente está falando. E como se não bastasse toda essa especificidade, tem uma delas que é ainda mais exclusiva. Essa pessoa é Estevão. Estevão, além dele ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, ele também era cheio de graça e poder e fazia prodígios e sinais, tal como os apóstolos. Então, no meio dessa exclusividade toda, a gente ainda tinha mais um homem que também poderia realizar todas essas coisas, que também era cheio de graça, de poder, e que também fazia prodígios e sinais. Então, a gente está vendo o quê? Um diácono que não apenas servia, mas um diácono que também pregava. E conforme a gente vai vendo aí no capítulo 6, ele não apenas pregava, mas ele pregava para muitas pessoas. E essas muitas pessoas também estavam se convertendo, e o reino de Deus também estava crescendo assustadoramente também pela pregação dele, além da pregação dos apóstolos. Então, Estevão ele estava ganhando um destaque muito grande ali nesse contexto que a gente está falando. A ponto de lá, mais ou menos no finalzinho do capítulo 6, a gente vai vendo, no versículo 9, que as pessoas da sinagoga, chamada Libertos, como diz o texto, também as pessoas da sinagoga dos Sirineus, dos Alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, que também eram cidades importantes ali da época, da qual tinham também bastante judeus. E só para citar, essa sinagoga dos Libertos, ela tem esse nome porque esses judeus eles foram libertados da escravidão. Então, eram pessoas que foram libertas e que também eram versados também na palavra. E essas pessoas, observando Estevão, queriam então inquiri-lo, queriam então discutir com ele a respeito do evangelho, a respeito da palavra, queriam testá-lo, queriam então provocá-lo de certa forma. Porém, como diz o texto, nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, estamos diante de um homem que tinha autoridade e conhecimento da palavra de Deus para poder discutir com pessoas que eram mestres da lei. Então, não estamos diante de qualquer pessoa, estamos diante de uma pessoa realmente usada por Deus. Eles precisaram chegar a tal ponto de subornar pessoas para poder inventar mentiras sobre Estevão, dizendo que ele proferia blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Pessoas de extrema relevância para os judeus. Moisés, como lemos aqui também na devocional junto com Tales, e também falamos um pouco aqui na escola dominical, tinha uma relevância muito grande para os judeus, historicamente falando. E, logicamente, Deus também tinha também bastante relevância nesse sentido. Então, não havendo achar nada contra Estevão, porque a sua conduta era ilibada, inventaram mentiras sobre ele. E como sabemos, em Israel, a blasfêmia era um pecado punido com morte. Por esse motivo, Estevão foi levado ao Sinédrio para que fosse julgado, mesmo que o Sinédrio não tivesse autoridade para executar a sentença. Nesse caso, ela deveria ser feita pelos romanos. Porém, o Sinédrio tinha autoridade para poder julgar a respeito dessas questões. Ao chegar lá, constava nos depoimentos que ele falava contra o templo, que era muito importante também para os judeus, e contra a lei que Moisés havia estabelecido. Então, no capítulo 7, a gente encontra o famoso trecho da Bíblia conhecido como a defesa de Estevão ou o sermão de Estevão. Esse é o maior capítulo do livro de Atos, também o maior sermão e com o maior número de referências ao Velho Testamento, sendo também o maior capítulo de Atos. Então, como eu disse lá no início, eu não vou me atentar ao capítulo inteiro, porque ele é muito extenso, porém, vou fazer um breve resumo para a gente poder chegar ali no ápice dele, que é no final do capítulo. Quem sabe, numa outra oportunidade, se Deus quiser, eu possa trazer aí sobre o capítulo 7. Nessa defesa, Estevão ele faz um resumo do Velho Testamento. Se você observar aí nos primeiros versículos, ele vai começando de Abraão e ele fala até Salomão, mostrando um conhecimento muito extenso e muito profundo sobre a história do povo de Israel. E lembrando que no Sinédrio ele estava diante de mestres da lei. Então ele foi ousado a fazer um resumo do Velho Testamento justamente para as pessoas que mais entendiam sobre o Velho Testamento. Então, é de uma ousadia muito grande. E isso levando em consideração que ele estava sendo julgado para ser morto.
Tá? Então, Estevão não estava arriscando pouca coisa. Mas por que dar ênfase a esse assunto numa defesa num tribunal? Provavelmente, qualquer um de nós, se fôssemos acusados por qualquer tipo de crime, ao termos a oportunidade de nos defendermos, poderíamos dizer que não, essa não é a minha índole, não, eu não sou assim, eu não faria esse tipo de coisa, eu estava enganado, eu errei, eu sou pecador. Pois é, Estevão usa este momento para poder falar do Velho Testamento. Que coisa! E aí você pode perguntar, mas Eduardo, por que desse objetivo de Estevão? E por que Lucas, ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, dá tanta ênfase a esse texto? Afinal de contas, ele só fez um resumo do Velho Testamento. Então, talvez olhando friamente, a gente não veja muito sentido ali a respeito do que Estevão queria transmitir. Porém, a gente tem algumas razões muito interessantes pela qual Estevão falou isso. Não vou falar todas, porque são muitas, mas talvez as principais para a gente poder discutir um pouco. Algumas razões são: o assunto da terra era muito importante para os judeus. Estevão mostra que Deus havia aparecido pelo menos 2 vezes a Abraão antes de habitar na Terra Santa em que eles moravam naquele tempo. Então, a terra onde eles estavam já era a terra que Deus havia prometido para Abraão lá no passado. E, pelo menos 2 vezes, Deus ele já havia aparecido a esse Abraão antes dele ter a terra. Uma dessas vezes, o diácono Thales leu aqui na devocional. Se vocês prestaram atenção, quando Moisés tem um encontro com Deus na sarça, é uma das vezes em que Deus aparece a Moisés, a Abraão, e nessa vez, se a gente puder observar, ele não estava num templo. Ele estava num monte, no deserto, e aí então Deus aparece a ele numa sarça. Não tinha templo nessa época. Então, quando Estevão ele usa desse texto, desse resumo do Velho Testamento, é para poder mostrar que, o templo e o lugar, ele não era o centro, ele não era o principal que Deus queria mostrar. Afinal de contas, Deus já havia falado, tanto com Abraão e outros profetas e patriarcas, bem antes de existir o templo. O templo ele foi algo a mais que Deus criou, porém não a principal. Em sua defesa, Estevão lhe mostra que o templo nunca foi o essencial, tanto que Deus ele aparece a Moisés na sarça no Monte Horebe e também já havia falado aos patriarcas mesmo sem templo. Os judeus sempre foram incrédulos com os profetas que Deus levantou para serem libertadores e salvadores. Então, se a gente relembrar um pouco da história de todos os profetas que Deus levanta no Velho Testamento, o povo era contra esses profetas. E todos estes profetas falavam a respeito dos pecados do povo, dos pecados dos líderes, que eles tinham abandonado a Deus e que eles precisavam arrepender de seus pecados e então corrigir assim o seu caminho. E todos esses profetas, em todas as épocas, foram massacrados pelo povo. O povo reclamava e o povo nunca aceitava a palavra de Deus por intermédio desses profetas. Assim como José, por exemplo, que foi vendido como escravo. Sendo ele também dessa questão. E Estevão estava mostrando que eles têm feito isso, que eles estavam fazendo isso, na verdade, há séculos, e que estavam fazendo a mesma coisa com os apóstolos, que estavam fazendo a mesma coisa com ele ali. Para mostrar que, ao longo do tempo, eles continuavam com os mesmos comportamentos, com as mesmas ideias, como se a palavra de Deus não tivesse penetrado no coração deles. Eles conheciam a palavra de Deus, porém o coração deles estava duros. Tanto que no final do capítulo ele vai chamar essas pessoas de duros de coração e incircuncisos de coração. Justamente porque eles não entendiam de fato, não compreendiam de fato a palavra de Deus, por mais que a conhecessem. E eles estavam repetindo o mesmo erro que todos os seus antepassados. Então fica claro a incredulidade dos judeus diante de todas as argumentações, inclusive sobre o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Não importava o argumento, ao longo da história, os judeus sempre negaram esse fato, e negam ainda até hoje, inclusive. Mesmo diante dos milagres, sinais e prodígios realizados, tanto por Jesus, quanto pelos apóstolos, e tanto por outros profetas ao longo da história. Nesse sermão de Estevão, a gente pode dividir ele em 5 partes. Primeiro é o resumo da história dos patriarcas, que seriam Abraão, Isaque, Jacó e José. A gente vê isso dos versículos 2 a 16, que são o resumo do livro de Gênesis. A segunda parte, na história de Moisés, dos versículos 17 a 44, que são o resumo de Êxodo a Deuteronômio, que inclusive é a parte onde Estevão mais se demora, justamente porque tinha a ver com a acusação que eles estavam fazendo a ele.
A terceira parte, nós dividimos pela história de Josué dos juízes, no versículo 45. Josué e dos juízes, no versículo 45. E na quarta parte, a gente vê a história de Davi e Salomão, dos versos 45 a 50, que são o resumo do primeiro e o segundo livro de Samuel e também o primeiro e segundo livro dos Reis. A aplicação do sermão da defesa de Estevão, a gente vê dos versículos 51 a 53. Dito isso, o capítulo 7 termina da seguinte forma. Aí eu vou pedir, então, para o Adilson colocar na tela para a gente ler um pouquinho, por favor. Capítulo 7, a partir do versículo 54. Aliás, pode deixar no 51 mesmo. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, dos quais vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjo e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, tapando os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apredejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Paulo consentia na sua morte. Amados, diante de todas essas coisas ditas e lidas, o que a gente pode aprender com este grande diácono sobre ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que a gente poderia destacar é a seguinte: Estevão se destacou pela compreensão do Evangelho. Mais do que inteligente, Estevão era sábio, ele tinha boa reputação, ele sabia pregar o Evangelho. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, a gente precisa ter domínio sobre a palavra de Deus. Estevão, diferente das autoridades da época, ele mostrava que ele não tinha apenas o conhecimento teórico, aquele decorar da palavra de Deus. Ele demonstrava domínio sobre a palavra de Deus. E é importante notar que ao fazer sua defesa, ele não teve tempo para preparar a resposta. Não foi o seguinte, olha, Estevão, a gente vai te julgar semana que vem, aí você vai ter uma semana para poder preparar o que você vai falar. Não foi assim. Ele não teve tempo para poder preparar. Se Estevão não tem domínio sobre a palavra, ele ia chegar lá e, não tenho defesa. É isso aí, falei isso aí mesmo e não tenho o que falar, não tenho o que fazer. Mas Estevão, ele demonstrava em toda a sua defesa, depois eu recomendo inclusive que vocês leiam o capítulo 7 em casa, ele demonstra um domínio absoluto sobre o Velho Testamento, mesmo diante de mestres da lei, mesmo diante de pessoas que conheciam muito bem o Velho Testamento. E tudo o que ele falou, amados, foi pelo Espírito que habitava nele. Essa compreensão que ele tinha a respeito da palavra de Deus não vinha dele, não vinha de mérito próprio, mas sim do Espírito que falava por ele. Se o Espírito de Deus ele habita em nós, os nossos comportamentos e as nossas falas vão condizer com isso. Mas para isso, a gente precisa compreender de fato a palavra de Deus. Não apenas ler, não apenas decorar, mas de fato viver, espírito e verdade, a palavra de Deus. E isso vai ser demonstrado através dos nossos atos e através das nossas ações. Como a gente pode observar, as pessoas confirmaram toda essa boa reputação, o Estevão ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então ele não foi escolhido à toa. Diante de 5.000 pessoas, você ser destacado, você tem que demonstrar alguma coisa. Não é possível que 5.000 pessoas vão se enganar com o comportamento de uma pessoa que você está vendo ali todos os dias. Que você está vendo pregar o Evangelho, que você está vendo servir, que você está vendo trabalhar no reino de Deus. Então, as pessoas viam em Estevão essa compreensão do Evangelho, que se destacava mesmo diante de pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus diretamente dos apóstolos, igual a ele. Então, Estevão ele tinha uma compreensão verdadeira desse Evangelho. E nós também precisamos ter essa compreensão verdadeira do Evangelho. Para que as nossas condutas, as nossas falas, as nossas opiniões condigam com esse Evangelho que nós dizemos crer.
A segunda coisa que a gente pode aprender com Estevão é que antes de ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa reconhecer a presença do pecado em nossas vidas. Mas você pode falar assim, Eduardo, mas o texto não menciona nenhum pecado de Estevão. Pois é, mas não é sobre Estevão, mas sim sobre as autoridades que estavam o julgando. Os homens da sinagoga e do sinédrio, eles não reconheciam os seus pecados. Eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra, eles conheciam o Velho Testamento. Mas mesmo com a exposição brilhante de Estevão, antes eles queriam matá-lo. Justamente porque o que ele falava era a verdade de Deus. Então, isso condiz com o que Estevão fala. Povo de dura cerviz e incircuncisos de coração. Vocês conhecem a palavra, mas parece que não penetrou no coração, não trouxe transformação. Vocês estão repetindo os mesmos erros dos seus antepassados até hoje. Passa ano, sai ano, e vocês ainda não aprendem, vocês não são transformados, vocês não são mudados pela palavra de Deus. E eu sei que é difícil admitir os nossos erros, especialmente quando alguém nos aponta. Afinal de contas, provavelmente qualquer pessoa que chega para você e fala, pô, cara, você errou aqui, você pisou na bola. A gente fica chateado, que a gente pensa assim, quem é essa pessoa que está vindo falar do meu pecado, do meu erro? Não pode, né? Falta de respeito, porque eu sou mais velho. Ou não posso falar isso para um jovem, porque ele é jovem, coitado, ele ainda está aprendendo. Então a gente vai passando por cima dessas questões e o reino de Deus vai deixando de avançar, porque há erros, há pecado, muitas vezes no meio do povo, que a gente não corrige, que a gente não fala. E um adendo, eu preciso dizer que no caso sobre o pecado da outra pessoa, não é expor o pecado da pessoa, não é maltratar a outra pessoa por conta do pecado, são coisas diferentes. A gente precisa dizer isso, porque quando a gente fala isso, o povo entende que tem que vir aqui na frente e falar que o irmão pecou, né? A gente precisa dizer o óbvio. Não é sobre isso que a gente está falando. Então, a gente precisa ter essa sabedoria para poder conversar e tratar a respeito dessas questões, e principalmente de reconhecer os nossos próprios erros, para que então a gente corrija, para que então o Espírito Santo ele haja em nosso coração. Porque não é possível existir pecado e Espírito Santo na mesma frase. São coisas distintas. Deus ele não suporta o pecado. Então, esse pecado ele não pode existir de forma constante em nossas vidas. A gente precisa justamente corrigir isso dia após dia, para que então a gente seja cheio do Espírito Santo. Então, esse Espírito ele não pode compactuar com os nossos pecados. Então, a gente precisa ser purificado dos nossos pecados. E isso a gente só pode fazer se a gente estiver em comunhão com Cristo. Terceira coisa que a gente pode aprender, amados, é que a gente precisa ser dominados pelo Espírito Santo. Quando a gente reconhece os nossos pecados, os confessamos e os deixamos, e também compreendemos o Evangelho de Cristo, passamos então a ser dominados pelo Espírito Santo. Coloca o versículo 15 do capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 15. Atos 6,15, por favor. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Particularmente, isso para mim é uma das partes mais importantes da história de Estevão. E talvez passe muito batido nas pessoas que leem ou que falam a respeito desse trecho. A verdade é que os estudiosos eles têm uma certa dificuldade de explicar o que significa esse rosto de anjo. Não há nenhuma outra menção na Bíblia de nenhuma outra pessoa com rosto de anjo. Só Estevão. E por que isso está no texto? O que queria dizer ele ter rosto de anjo? Vocês conseguem imaginar uma pessoa com rosto de anjo? Acho que está uma coisa extremamente além da nossa compreensão, além do possível. Porque a gente vê muitos homens espirituais na história da humanidade na Bíblia. Agora, com rosto de anjo, a gente pode imaginar que é uma coisa muito forte. Muito forte. E a gente tem algumas possíveis explicações. A primeira, provavelmente, isso tem a ver com Moisés, quando ele desce do monte, é uma parte que eu acho que é bastante conhecida, né? Que quando Moisés ele desce do monte, depois de passar ali 40 dias falando com Deus, seu rosto reluzia. E quando ele desce do monte, ele precisa tapar o rosto. E isso tem dois significados. Primeiro, para que não simbolizasse que a glória de Deus tivesse se esvaído do povo, então as pessoas ali, o povo de Deus, ele não podia enxergar isso dessa forma. Então, e a segunda coisa é que se bobear do jeito que eles estavam, estava arriscado deles adorarem Moisés. Porque já tinha bezerro de ouro, já tinha de tudo. Acho que se eles viram Moisés com o rosto reluzente, e pensar, pronto, é Deus. Eles talvez pudessem começar
a adorar Moisés. Então, também, ele precisava tapar o rosto por causa disso. Então, a gente vê uma menção semelhante desse rosto reluzente entre Moisés e Estevão, porém, tem uma outra situação, que é quando acontece a transfiguração de Jesus com seus discípulos, que o texto também menciona que o rosto de Jesus brilhava. Então, olha só com quem Estevão está sendo comparado. Moisés e Jesus. Não está sendo comparado com qualquer pessoa, certo? Mas alguns também dizem que isso também poderia ser a pureza e a paz de alguém que sabia o que estava para acontecer, mas sabia do seu propósito e sabia também da sua inocência. Então, o rosto de alguém que transmitia paz, mesmo sabendo que iria morrer. Mas, de certo, a gente pode observar que toda a defesa de Estevão ela é marcada pelo esse domínio do Espírito Santo. E esse fato a gente pode observar conforme a gente vai lendo aí o capítulo 7. Mas um ponto principal é que isso só pode acontecer com alguém que é dominado pelo Espírito Santo. Provavelmente se Estevão tivesse pecado ou fosse um homem ruim, seu rosto não estava reluzindo como se fosse um rosto de anjo, certo? Quarta coisa que a gente precisa aprender, a gente pode aprender com Estevão, é que precisamos andar pela fé. Andar pela fé pressupõe confiança em Deus e tranquilidade. Estevão estava indo para a morte e mesmo assim tratou as autoridades com o máximo respeito. Aí eu peço para vocês colocarem Atos 7, no versículo 2. Estevão respondeu: varões irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. A gente observa ali varões, irmãos e pais. Esse era um costume muito comum dos judeus, que demonstrava respeito às autoridades. Era muito comum os judeus chamarem autoridades de pais. Tanto que quando a gente vai estudar sobre o Velho Testamento, a gente vai ver nomenclaturas mostrando a respeito de paternidade, como patriarcas, por exemplo. Então, a gente vai ver que a gente tem Abraão sendo pai da fé. Então, a gente vai vendo nomenclaturas que demonstram respeito a respeito das autoridades. Então, Estevão, mesmo sabendo que iria para a morte, mesmo tendo que se defender ali no tribunal, mesmo sabendo que eles estavam pecando, estavam errados, ainda Estevão atribui a eles com respeito. Como que uma pessoa faz isso se ela não estiver em paz? Porque ele está pensando assim, essas pessoas são as mesmas pessoas que condenaram Jesus. Essas pessoas estão querendo me matar, e eu sei que isso vai acontecer depois da minha defesa. E mesmo assim ele estava em paz. Mesmo assim ele ainda tem respeito por aquelas pessoas. Afinal de contas, quem instituiu as autoridades? Deus. Então Estevão, ele tinha plena consciência disso. E ele se manteve tranquilo ao longo de toda a sua defesa e confiava em Deus, mesmo sabendo que ele iria morrer no final de seu sermão. Quinta coisa que a gente pode aprender nesse trecho de Estevão. Nós precisamos ter compaixão. Estevão ele foi marcado pelo serviço aos pobres e viúvas, mas principalmente pelas pessoas que o mataram. Ele teve a serenidade de pedir ao Senhor que perdoasse aqueles homens pelo que estavam fazendo, isso enquanto estava sendo apedrejado até a morte. Então ele, na condição de ser apedrejado até a morte, ele ainda tem a condição de pedir a Deus que perdoasse os pecados daquelas pessoas. E se a gente observar, a situação de Estevão é bem parecida com a situação de Jesus. As falas são bem parecidas com as falas de Jesus. E os comportamentos são bem parecidos com as falas de Jesus na crucificação. Então, mais uma vez, temos aqui um paralelo entre a vida de Jesus e a vida de Estevão. Afinal de contas, como a gente sabe, quando Jesus estava para ser crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então, Jesus também, passando por todo aquele estresse, por toda aquela dor, ele também tem essa compaixão e essa paz no coração de rogar a Deus para que perdoasse os pecados. E como a gente sabe, tinha um jovem rapaz ali que estava diante dele, que é Saulo, chamado Paulo. E isso incluía. Estevão também estava rogando pelo próprio Paulo, mesmo talvez sem saber quem esse Paulo viria se tornar no futuro. A questão é que a gente fala muito de Paulo, por exemplo, aproveitando que eu já estou falando dele, né? E ele tem uma expressividade muito grande na história da igreja e até os dias atuais. Todo mundo conhece Paulo, tanto que existem muitas cartas escritas por ele na Bíblia, a qual eu particularmente também gosto bastante. Mas às vezes a gente esquece que antes de vir um Paulo, teve que morrer um Estevão.
E eu fico me perguntando por que Estevão é tão pouco falado. Eu, particularmente, nunca ouvi uma pregação de Estevão no púlpito dessa igreja. Isso não tem a ver com o pastor Silas não, tá, gente? Porque eu estou nessa igreja aqui há muito tempo antes do pastor Silas, inclusive. Pouco se fala sobre Estevão, muito se fala sobre Paulo, a começar de mim. Gosto muito de pregar sobre as cartas de Paulo, mas sobre Estevão é a primeira vez. Então a gente lembra muito de Paulo, mas a gente às vezes esquece o que antecede a esse Paulo. E a gente esquece que antes de existir esse Paulo que a gente conhece, houve um homem de boa reputação, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, que realizava sinais e prodígios, que servia os pobres e as viúvas, que pregava o Evangelho, que tinha um rosto como se fosse um rosto de anjo, que morreu pela causa de Cristo, sendo o primeiro mártir, o qual depois dele começou fortemente a perseguição dos cristãos à igreja, um homem que teve sua situação, fala e comportamento iguais ao de Jesus. E esse homem era um diácono. E ele eleva o padrão de cristãos que precisamos ser. E eu sei que é difícil. Quando a gente se compara com a vida de Estevão, logicamente é muito difícil. Mas Estevão, ele mostra para a gente que o padrão de Deus ele é alto. O padrão de Deus ele não é baixo. A gente não pode nivelar a palavra de Deus por baixo. A gente não pode nivelar a palavra de Deus pelo mínimo. A gente precisa ser cheios do Espírito Santo. E isso não importa se você é pastor, não importa se você é presbítero, não importa se você é diácono, não importa se você é ministro do Ministério de Louvor, não importa se você serve a água, se você limpa o chão, não importa o que você faça. Você precisa ter essas 3 características. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter uma boa reputação e você precisa ser cheio de sabedoria. A palavra de Deus não pede menos do que isso. Então a gente não pode colocar pessoas que não têm a capacidade para poder liderar o povo de Deus sem Bíblia. Porque para onde essas pessoas vão nos guiar? E como é que as nossas vidas vão ser guiadas pelo Espírito Santo se a gente não lê a palavra de Deus, se a gente não ora, se a gente não serve os irmãos, se a gente não tem a compreensão do Evangelho? Amados, Estevão ele não veio do nada. Ele teve que ouvir a palavra de Deus antes. Ele foi transformado por essa palavra, para aí então poder colocar em prática. Então, não estou aqui para exaltar o esforço de Estevão para poder executar a sua missão, sua obra, mas sim o Espírito que habitava nesse Estevão. Não é à toa que a gente está falando sobre ser cheios do Espírito Santo, não é para ser cheios de Estevão, não é para ser cheios de Paulo, não é para ser cheios de Nicodemos, é para ser cheios do Espírito Santo. E a gente só vai conseguir isso no dia que a gente tiver intimidade, conexão com esse Espírito Santo. E a gente vai precisar ler a palavra. Ler a palavra. Muito, muito. O presbítero Antônio José Rosa falava pela manhã, se a gente fosse dedicar 10% do nosso tempo, todos os dias, a gente precisaria de 2 horas e 40 minutos de oração. Agora, quando a gente deita na cama para poder orar, 3 minutos já começa a ficar chato, né? Já dá aquela apagada, começa a dar um sono, 3 minutos. 3 minutos. Quando a gente acorda, é a correria do dia a dia. Nas refeições, é uma oração rápida para bater aquela meta da oração pelo alimento e acabou. Quando a gente faz muito, são 3 orações ao dia, curtíssimas. Se eu falar sobre ler a palavra de Deus ao longo da semana, aí isso fica mais complicado ainda. Se eu falar num mês, num ano, aí vai ficando cada vez mais complicado. Então, para a gente ser Estevão, para a gente ser Paulo, Abraão, Moisés e tantos outros homens da Bíblia, ou até de fora da Bíblia também que a gente poderia citar, a gente precisa reavaliar o padrão que a gente está se comparando, o padrão que a gente está se colocando, a régua que a gente está medindo. E isso é o mínimo, tá, gente? Eu não estou falando aqui nada de extraordinário. Todo cristão sabe que precisa ler a Bíblia, todo cristão sabe que precisa orar. Eu não estou falando de nada extraordinário. Eu não estou falando de fazer prodígios e sinais, não. Eu estou falando de ler a Bíblia e orar. E olha, da mesma forma que ali as autoridades a qual Estevão estava repetiam os mesmos erros dos antepassados ao longo dos séculos, nós também hoje estamos repetindo os mesmos erros. A gente sabe que a gente precisa orar e ler a Bíblia e a gente não faz. Agora imagina servir. Porque a gente não vai servir se a gente não tiver comunhão com Deus. A gente não vai servir se a gente não tiver oração e leitura da Bíblia. Então olha só, amados. Só para Estevão servir as viúvas, ele tinha que ter todas essas qualidades. Só para servir.
A gente está ali no primeiro nível ainda. Primeiro nível ainda. A gente tem muito ainda o que compreender do Evangelho. Isso vale para todos nós. Não importa qual autoridade você tenha dentro da escala hierárquica da igreja presbiteriana. A gente ainda tem muito o que aprender. Muito o que aprender. Todos nós. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que as coisas do mundo falam, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ter várias questões, tem gastos. Eu sei que hoje as coisas estão difíceis no nosso país. Ideologias, pensamentos e tantas outras coisas contrárias. Eu sei. Só que muitas vezes a gente está prestando atenção nessas coisas, mas não na palavra de Deus. Se a gente parar para observar, em todas as defesas, desde o capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, todas as vezes que os apóstolos tiveram a oportunidade de se defenderem perante o Sinédrio ou alguma autoridade, eles nunca estavam se defendendo, eles pregavam a palavra de Deus. Todas as vezes. Agora, se fosse a gente ia querer se justificar. Ou dizer que o mundo está errado, vocês estão errados, vocês não podem ser assim. Os apóstolos, eles pregavam a palavra de Deus. A visão deles era completamente diferente da nossa. Eles entendiam a urgência de fazer isso. Porque tinham conexão, porque tinham intimidade com Deus. É sobre isso que é ser cheio do Espírito Santo. Não é entrar em êxtase, falar em línguas, e rodar, e cantar, e dançar. Isso não se traduz em mudança de vida. A gente não viu nenhum apóstolo dançando, nenhum apóstolo gritando, nenhum apóstolo fazendo algazarra. A gente vê pessoas simples, humildes, pregando a palavra de Deus, mesmo quando isso implicava na sua morte no final. Mas pregavam com paz no coração, com confiança em Deus, com conexão a Cristo. Muito se fala sobre o comunismo que vai chegar no Brasil. Fala-se isso há muito tempo. E eu tenho a impressão de que muitas vezes a gente passa a nossa vida com medo e falando contra as pessoas que têm essa opinião. E às vezes eu fico pensando, se isso realmente acontecer, o que a igreja vai fazer? Vai pregar o evangelho ou vai ficar tentando discutir com as pessoas? A gente precisa rever as nossas prioridades. A gente precisa rever a nossa missão. A gente precisa rever o quanto estamos cheios do Espírito Santo. Que Deus, então, nos ajude nessa missão. Agradeço mais uma vez a oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.